Hoje a nossa aula é sobre Salve a Favela, esse grande sucesso aqui da publicidade barra clipe que ganhou diversos prêmios do mundo todo, incluindo Clio, Cannes, Louro, ganhou de tudo esse filme, esse clipe maravilhoso. E hoje, para conversar com a gente, eu apresento aqui os nossos convidados. Ele, figurinha carimbada aqui do Claquete, Tristan Aronovic, fundador do Instituto Stanislavski, 2 vezes finalista do Oscar. Um rápido boa noite, Tristan. Galera, boa noite. Tô feliz que eu tô vendo a Paulinha, a Paula Ortiz e o Gabriel. A Paula estava com ela há poucos dias no set. O Sim. Gabriel não vejo faz um tempo já, mas é bom ver o Marco Antônio, o Stefano também. Pô, galera, não vou nem me apresentar, porque quem está aqui acho que já me apresentei o suficiente. Hoje o barato é falar sobre essa produção, que foi um projeto, um dos mais, visualmente falando, mais lindos que o Rafa fez nos últimos tempos, junto com o Gabriel, a Paula, com uma galera muito foda, porque parece realmente um trecho de um filme estilo Tropa de Elite, Cidade de Deus, né? Então, eu acho que não dá nem para chamar de videoclipe isso, é algo a mais, né? Acho que eles elevaram ali o bar, elevaram o standard, e é por isso que ganharam tanto prêmio, né? Me lembra muito aquelas mega produções de videoclipe dos anos 90 e 2000 nos Estados Unidos, que eles faziam videoclipe que não era videoclipe, era um filme condensado no tempo da música, né? E eu acho que é isso que a santeria que o Rafa fizeram com o Gabriel também, né? Eles realmente fizeram um filme policial, um filme de favela, e condensaram em poucos minutos. Foi um grande desafio, mas também foi uma recompensa maravilhosa ver o resultado final. Então, parabéns, Rafa, pela visão, Gabriel, Paula, toda a galera, foi genial. Muito bem, pessoal, daqui a pouco a gente já vai abrir a perguntas aí, eu já vi que tem gente levantando a mão, a gente só vai fazer uma apresentação aqui com vocês. Gabriel Zerra, ele iniciou sua carreira como fotógrafo estilo e depois se tornou diretor de videoclipes para Condzilla, onde dirigiu mais de 1.500 videoclipes, com mais de 3 bilhões de visualização. Foi diretor de dramaturgia nas 3 temporadas da série Sintonia, da Netflix. Já dirigiu campanhas publicitárias também para marcas como Rexona, Skol Beats. Em 2021, seguiu uma carreira independente, abrindo sua própria iniciativa empresarial, Licergia. Boa noite, Gabriel Zerra. Boa noite, tudo bem, todo mundo? Prazer estar aqui. Sempre que possível, vou amar poder estar aqui, né, trocando conhecimento, compartilhando. A gente aprende aqui também, né? A gente sempre está aprendendo. E falando um pouco sobre esse trabalho, que foi uma oportunidade incrível, onde eu conheci o Rafa Dami, né? E ali eu pude aprender muito com ele. Tivemos trocas incríveis nesse um mês que foi, né, de pré-produção, onde a gente esteve ali no Rio de Janeiro, trabalhando em função dessas 2 grandes diárias que a gente teve. E eu só queria pautar uma coisa, do quanto uma peça como essa muda tudo em um mercado, né? Então, o mercado de videoclipe, até o lançamento desse videoclipe, né, e ele começar a ganhar os prêmios, ele estava muito fora da dramaturgia, né? Era a dramaturgia no mercado de videoclipe, pouco antes da gente fazer esse projeto, era um old fashion, né? Era só sobre master, sobre muita pós-produção, né? E zero dramaturgia. Depois desse projeto e dele ter sido bem sucedido, voltou tudo, né? As pessoas começaram a ter uma procura, os artistas, as produtoras, em mais dramaturgia no videoclipe. As pessoas começaram a falar, nossa, que interessante, você realmente se emociona vendo um videoclipe, né? Então, é muito interessante esse recorte do quanto uma peça que ela era para o mercado publicitário, né? Ela muda o mercado do videoclipe. Isso foi uma coisa muito incrível. Obrigado, Gabriel. Também foi uma honra ter você ao meu lado ali na direção. E quem produziu tudo isso, né, que alguém precisava produzir, foi ela, Paula Ortiz. Alguém tinha que... Alguém tinha que fazer o negócio acontecer, alguém tem né? que botar a mão na massa, não pode ficar só na parte criativa. Paulinha, boa noite. É um prazer. Boa noite. Muito legal estar aqui, porque o Salve Favela ele tem assim, uma opção de particularidades, né? Completamente diferente de você produzir um comercial, né? Uma publicidade e tal. Ele tem uns desafios aí no caminho.
e principalmente fazer no Rio e tal, também é mais desafiador tudo isso, né? E foi muito legal, foi com emoção, mas foi muito bom de fazer. Maravilha, e daqui a pouquinho a gente vai ter o nosso outro convidado, surpresa, não é surpresa mais, agora todo mundo já sabe, André Ramiro, né? Daqui a pouquinho ele está entrando aí, e a gente vai tocando por enquanto, qualquer momento o André pode chegar. Iniciando aqui, eu queria já abrir aqui a perguntas. Quem que levantou a mão aí, pode falar? Quem que levantou a mão primeiro? Zava? Na fila tá a Raquel só. Ah, as outras duas pessoas levantou a mão e baixou a mão. Então, Rachel, faz a sua pergunta aí. Pessoal, quem quiser fazer perguntas sendo do Correio, é só levantar a mão que a gente vai parando, tá? A gente não vai ter aquela famosa paradinha no final para pergunta. A gente vai direto até as 9, bate-papo, pergunta, para a gente ir interagindo mesmo, tá bom? Vai lá, Rachel. Boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Bom, aproveitando o que a Paula falou aqui, que foi gravar com emoção, né? E eu sou moradora do Rio, não consigo imaginar vocês gravando lá no Complexo do Alemão, né, com todos esses MCs e com o André e vestido de polícia. Enfim, Rafa, eu queria que você falasse um pouco, você, né, a Paula, todos os convidados envolvidos, como é que foi isso? Que loucura foi essa? Bom, isso a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai conversar a aula inteira. Então, como você não fez nenhuma pergunta específica, você aguarde aí que a gente vai falar todos os detalhes no seu exato momento. Pessoal, para a gente ganhar tempo aqui na nossa conversa e tudo mais, quem ainda não viu o filme, a gente vai compartilhar o filme lá no grupo de WhatsApp do Claquete para a gente assistir, porque eu acho que a gente vamos aproveitar, como o filme tem uns 4, 5 minutinhos, esse tempo vai ser precioso aqui para a nossa conversa. Mas, se você ainda não viu o filme, pode passar, por favor, Zaba, você vai saber do que ele se trata. Qual que é o nosso primeiro tema? O que é o projeto? Maravilha, pessoal. Vamos lá, do que o projeto se trata? O que é o Salve a Favela? Tem um número que é um número alarmante de pessoas pretas que são mortas por policiais. E esse é um caso que a BTC Ravaz, é uma grande agência do Brasil, trouxe até a gente e falou, vamos criar um projeto, e a gente tem a ideia de fazer um videoclipe, né, para combater isso, para a gente tentar diminuir esses números que são realmente alarmantes. A gente precisa fazer alguma ação, alguma mobilização. Então a BTC entrou em contato com a Condzilla e falou, vamos fazer um clipe, vamos criar um clipe com vários artistas diferentes. Pode passar aqui no próximo, por favor. E para falar qual foi o maior desafio e explicar qual foi esse desafio, eu chamo aqui o Gabriel Zerra para explicar para a gente o que foi esse desafio, Zerra. Como é que a Condzilla, qual foi o maior desafio da Condzilla? Então, o maior desafio foi, primeiro, a gente entender quais seriam os artistas certos, né? Então, a escolha dos artistas ia influenciar completamente nesse enredo, na estrutura e em tudo, em como ia ser pulverizado, né, tudo isso. E São Paulo é um local onde ocorre isso, esse tema na qual a Ravaz está pautando, só que ele é um tema muito mais originário do Rio de Janeiro, né? Existe uma questão geográfica onde lá existe esse peso muito maior, né? A gente não vê os casos acontecerem dessa forma em Paraisópolis, como a gente vê nas favelas mais famosas do Rio de Janeiro. Então a gente tinha que levar muito esse projeto para os artistas de lá para dar mais veracidade no projeto, né? Para ser algo mais verossímil, né? E aí nisso a gente entendia que os MCs do Rio de Janeiro, eles tem uma negociata mais complexa, né? A gente está falando de tudo que está sendo concebido aqui em São Paulo, né? A Santeria de São Paulo, a BTC, a Condzilla em si. Então, a gente ir para o Rio de Janeiro e trabalhar lá já é um ponto que é mais complexo, né? E aí, os MCs de lá, a label Mainstream, que é a label desses artistas de lá, o funcionamento para tudo, para eles lá, é muito diferente, né? Então, primeiro a gente precisou
explicar para eles que a gente não está querendo colocar a label da Condzilla à frente da label da Mainstream, né? A gente teve que ter inúmeras conversas, que era muito complexo, e o projeto seria muito mais fácil se a gente executasse com MCs daqui de São Paulo, que a gente só entra no carro e vai na produtora vizinha a 15 minutos do Tatuapé e pronto, está resolvido, né? Porém, a preciosidade ia estar em a gente ter esses talentos, que inclusive em 2022, 2023, eles eram o auge da música periférica jovem brasileira, né? O Pose do Rodo, o Cabelinho, eles estavam, o Borges também estava chegando, mas Pose do Rodo e Cabelinho eram o auge, né? E ao mesmo tempo que esse auge era muito importante, eu lembro do Rafa sempre pautando, né? Zerra, eles são realmente os mais importantes? São. Então, vamos fazer de tudo para ter eles, né? Então, quando eu ouvia isso do Rafa, eu falei, bom, então isso tem importância. Não é só sobre o filme, a narrativa, o talento tem importância pelo que ele está falando. Então, foi complexo até pelo fato de que esses artistas, juntar todos eles é um pouco mais difícil do que juntar todos os guerreiros da Marvel, né? Que só conseguiram juntar depois de 20 filmes. Então, assim, foi uma missão muito grande, né? Tanto para Paula, tanto para Condzilla, né? Tanto para Santeria, mas a gente conseguiu, no fim, juntar todos os talentos e ter o filme executado. Maravilha. Então, assim, só para quem não sabe, quem estava no filme Pose do Rodo, Borges, Cabelinho e Bielzinho, você falou Bielzinho, né? Que eles fazem Isso. ali 4 MCs. Mas aqui, uma curiosidade. Zé, é verdade que teve um 5º MC? Que papo foi esse aí? Que chegou, que a gente até gravou com ele. Sim, sim. Teve um 5º MC, que era um artista que basicamente a Mainstream, né? É muito interessante o quanto as produtoras de música urbana, periférica, têm artistas que são os maiores números do Spotify, mas ao mesmo tempo eles não tinham percepção do tamanho glamour que um prêmio desse, né? Porque a gente, desde o início, né, eu via o Rafa, todo mundo falando, a gente tá filmando para ganhar prêmio, né? Então não era uma coisa assim, vamos filmar e ver se a gente ganha. Eu via uma certeza muito sólida nas mentes que estavam conduzindo o projeto, no quanto eles estavam inclinados para ganhar, não é para concorrer, né? E aí eu acho muito interessante que isso é uma força decisiva, não é algo egocêntrico, né? Só que ao mesmo tempo eu via que os artistas não tinham percepções, os empresários dos artistas não faziam ideia do que era Cannes, né? Então, como não existia essa percepção deles, era muito complexo. Então, para eles não estavam entendendo qual que era a função desse filme, e aí eles falaram, para ser vantajoso para a gente, já que a gente está fazendo todo esse desdobramento, a gente quer pôr um talento novo nosso no meio aí, para compensar, porque aí o Pose do Rodo, no mesmo clipe do Bielzinho e do Borges, não sei quem, vai influenciar em esse outro talento novo ser mais visto e mais percebido, né? No fim, eles entenderam que existe todo um glamour, né? Mas tem uma coisa também que você não está falando, que é o seguinte, um dia antes da gravação, um dos MCs tinha sumido. Isso, que era logo um dos principais, né? O Cabelinho. Ele desapareceu, o Cabelinho desapareceu, assim, ninguém achava ele. O Cabelinho desapareceu e a última informação que tinham dele era às 17 horas do dia anterior, que eu lembro que foi traumático quando eu recebi a notícia. Era às 17 horas do dia anterior, e se eu não me engano, ele tinha brigado com a ex-namorada e ele estava subindo o morro de uns amigos. Então é aquela coisa, né? Quando acontece uma situação dessa, às vezes o artista fica 3 dias sumido. Se o artista tiver um show que a multa é 1 milhão, ele manda pagar, porque, né, eles são os maiores artistas atualmente. Então, eu já pensei, nossa, agora, se aconteceu isso, esse cara não vai aparecer. E aí já providenciaram um outro artista. Só que, no fim, o Cabelinho, ele apareceu, assim, nos 45 do segundo tempo. Inclusive, toda a produção teve que se desdobrar de uma forma que eu nem consegui acompanhar muito, né? Para mudar toda a logística, né? Porque tudo é desenhado para um artista em tal horário, para tal cenário, né?
E aí, depois que o Cabelinho apareceu, continuaram querendo colocar esse outro artista, já que ele estava lá, né, presente, porque enviaram esse artista de última hora, ó, já que o Cabelinho não vai aparecer, vocês vão filmar ele. E a gente, inclusive, filmou, né, Rafa? A gente filmou, teve o quinto elemento, a gente filmou e depois acabou não utilizando, né? Porque o Cabelinho apareceu. Vamos seguindo em frente aqui, que a gente vai começar a falar sobre a história do videoclipe. E só avisando, a qualquer momento o André Ramiro vai entrar. André, a hora que você tiver aí já ou entrar, você dá um toque, que eu já avisei ele também no WhatsApp aqui, para a gente ir continuando aqui a nossa história, tá? Então a gente vai partir um pouco agora para narrativa, tá? Para concepção artística. Bom, como o Zerra falou, esse clipe, ele tinha uma parte dele que contava uma história, que era baseado numa história real, e depois a gente tinha um espaço onde o MC cantava a música dele, que é aquele set dele, que é aquela coisa mais conhecida de videoclipe mesmo. Essa primeira história nossa era a história de um homem que ele é baleado e quando percebe ele estava com uma Bíblia na mão. Então, assim, só uma coisa assim muito importante, essa é uma história real que aconteceu. E essa história foi retratada no filme. Então, a gente tinha aqui, por exemplo, o nosso mood cinematográfico que foi criado. Vamos ver a diferença ou a semelhança do mood ali. Primeiro da cena, pode passar outros, Zavá. Aqui, ó. Essa aqui é a cena que ele leva o tiro, o homem que leva um tiro e a gente percebe que ele estava com uma Bíblia. E aí, depois, a gente tem o momento do velório dele. Rafa, oi. Só um parênteses aqui para dar crédito. O policial que mata o rapaz que está com a Bíblia está aqui com a gente na live também, que é o Marco Antônio, está presente, ele contracenou com o André Ramiro, e é o que está nesse quadro que vocês estão vendo aí, bem para a esquerda, está ali ao fundo do André Ramiro. Então, Marco, valeu por estar presente conosco também. Só para vocês saberem que, além de mim, do Gabriel, do Rafa, da Paulinha, o Marco está aí conosco também. Então, aproveitando que o Marco está aí, Marco, como é que foi gravar essa cena, a cena de abertura do videoclipe aí, contracenar ali com o André Ramiro? Você foi o policial que acabou matando ali o nosso pobre rapaz que estava com uma Bíblia na mão, né? E que é uma história real. Você ilustrou uma situação muito complicada, né? Que aconteceu na vida real. Como é que foi isso para você? Foi sensacional. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Sim. Uma ótima noite a todos. Agradecer aqui imensamente pelo Tristan por ter me selecionado para o papel, né? E aquele momento ali foi incrível. Quando me falaram que tinha que ser feito, a dinâmica da cena, que seria a execução de uma pessoa que estava apenas com uma Bíblia na mão, né? A gente pensa na situação, mas a gente incorpora ali um sujeito que vai cometer esse crime, né? É bem difícil, pelaquela dinâmica, calor e toda aquela pressão da cena, mas foi sensacional. O resultado está aí, muitos prêmios, eu achei muito interessante. Agradeço o Rafa, agradeço o Tristan, o André, que foi generoso na cena, foi todo mundo sensacional, a equipe braba. Pô, muito obrigado, Marcos. Você realmente brilhou ali, né? Você brilhou com o seu personagem na abertura ali do videoclipe. Acontece um diálogo, né, entre você e o Ramiro, que dá a entrada, né, dramática e narrativa para a nossa história. Bom, isso mais uma vez. Muito obrigado a todos. Obrigado, meu parceiro. Pessoal, quem tiver perguntas, pode fazer pergunta, tá? Saulo levantou a mão, tem uma pergunta, Saulo? Ou quem quiser escrever aqui no chat alguma pergunta, pode escrever também, que a gente vai respondendo, tá? Diga lá, Saulo. Ô, Rafa, essa pergunta vai para o Tristan. Ele falou dessa tendência do videoclipe, da linguagem dos anos 90. Eu me lembro muito bem do Meat Loaf and Thing for Love, que era verdadeiro filme aquilo, era uma coisa maravilhosa. Tristan, você acha que após esse vídeo que vocês fizeram, que não pode ser chamado de um videoclipe, isso é um curta-metragem, é um filme, é maravilhoso. Você acha que pode resgatar
esses produtores de vídeos hoje, de clipes, eles podem resgatar essa linguagem dos anos 90 após esse trabalho de vocês? Cara, é uma pergunta muito boa. Uma coisa que a gente tem que lembrar para contextualizar é que, assim, nos anos 90 até o início dos anos 2000, a MTV era uma potência, né? A MTV era quase que uma das maiores distribuidoras de audiovisual do mundo, né? Tanto que a gente fala que a minha geração não foi educada na escola, a gente era educado pela MTV, né? A gente chegava da escola, tinha que ver o disco MTV, os melhores clipes. Então, havia uma competição muito acirrada para que um videoclipe fosse mais espetacular que o anterior, né? Então, assim, me lembro que chegou um momento lá dos anos 90, iniciozinho dos anos 2000, que tinha videoclipe do Guns N' Roses ou do Michael Jackson, que eles fechavam Hollywood inteiro para fazer, né? O que é uma coisa bizarra até para cinema, né? Então, eles fechavam a Hollywood Boulevard, né? Fechavam ruas e, cara, gravavam com um helicóptero, eram umas coisas assim surreais, mas porque havia naquele momento essa cultura de toda a juventude ali, e adultos também, de assistir aquilo sem parar. Hoje, o mercado de videoclipes está muito diferente, né? Não tem mais essa potência, ainda é gigante, né? Mas é claro que é mais diluído, né? O YouTube pulverizou esse mercado, então hoje a gente vê videoclipes que são produções menores, um pouco mais acessíveis, e os artistas vão fazendo de roldão, assim, né? Muito videoclipe. E com essa janela de exibição tão pulverizada com o YouTube, a rentabilização, a monetização, ela fica um pouco mais limitada. Então, acho que é natural a gente ter menos produções desse porte. Por isso que eu acho que o Salve a Favela é um marco, né? É uma delícia ver um videoclipe assim, né? Acho que muda completamente a relação com a música, com o artista. Agora, se isso vai provocar uma nova onda, eu não sei por conta dessa distribuição. Eu acho que certamente vai inspirar alguns outros videoclipes a serem realizados dessa forma, artistas que tenham esse cacife, essa bala na agulha, né? Então, artistas muito grandes aí de trap, talvez de sertanejo, de funk, mas muito grandes, talvez consigam, mas esse volume que a gente via nos anos 90 e 2000, eu acho difícil ver esse volume tão grande, por conta do mercado hoje em dia, né? O Gabriel trabalha muito mais com videoclipes do que eu, né? Então acho que ele pode até dar um panorama melhor, mas hoje os videoclipes têm essa tendência a serem um pouquinho menores, né? Por conta dessa janela de exibição tão pulverizada de YouTube, né? E geralmente, uma coisa que o Gabriel falou, o videoclipe hoje em dia acaba sendo muito um acessório para o Spotify, né? Então é mais para atrair o público, para levar para o Spotify, porque a grande medida dos artistas hoje em dia, se você perceber, passou de não sei quantos milhões de Spotify, passou de 1 bilhão. Então o videoclipe acaba sendo um acessório que alavanca o Spotify. E nos anos 90 e anos 2000, o videoclipe era um produto em si, né? Uhum. Era uma loucura, assim, o nível de produção que se atingiu até o início dos anos 2000. Os videoclipes do Michael Jackson, cara, os últimos, para quem lembra, era troço que às vezes nem cinema você vê, cara. Eram produções gigantescas. Tô vendo que o André chegou, irmão, seja bem-vindo, boa noite, obrigado por ter aceitado o convite. E não quero interromper a resposta, não sei se o Gabriel quer acrescentar alguma coisa, porque o Condzilla, né, é responsável por alguma das maiores produções aqui no Brasil. Então, não sei se o Gabriel tem algo a agregar, ou se eu falei besteira ou não. Aí fica não, super coerente, Tristan. Inclusive, eu tenho só um recorte que envolve, inclusive, tanto o lado de preparação de elenco, dramaturgia do Tristan, quanto o lado de produção da Paula, que é, muitas vezes, uma gravadora para um artista de médio prazo, por exemplo, chega para a gente com um orçamento de um videoclipe, vamos dar um exemplo, de R$100 mil, né? Que para um videoclipe, hoje em dia, não é um orçamento pequeno. Já passa a ser um orçamento de médio para grande, porque hoje videoclipe não é a maior válvula de pulverizar uma música no mercado, né? Já foi antes, né? E hoje isso é por conta de como é o funcionamento da atenção do jovem e do adolescente para as mídias, né? Infelizmente, o jovem adolescente ele tem uma atenção que dispersa muito rápido,
Então, um investimento muito grande é muito arriscado para uma pessoa simplesmente fazer assim. Só que fora esse ponto, tem um ponto que ele é, de certa forma, um pouco triste, que é o artista ele tem uma participação efetiva na escolha disso, né? O empresário do artista também, que muitas vezes o empresário do artista não faz parte da label, como Warner ou Universal, né? E aí a Warner ou Universal, dentre outras, Som Livre, libera uma verba, né? Exemplificando 100 mil reais. Só que aí, muitas vezes, o artista, o empresário, eles querem o maior stylist do Brasil, com figurinos que às vezes torna 30% da verba desse filme inteiro só para cabelo, tênis, figurino, porque são roupas de extrema grife e tudo mais. E aí, como que a gente vai fazer dramaturgia se eu não contrato um preparador de elenco, né? Se a gente não faz um casting, uma seleção de casting, onde a gente escolhe os atores, onde a gente abre uma seleção de atores. Fazer tudo isso demanda tempo e dinheiro também, né? Alugar um espaço, preparar o elenco, fazer um ensaio, isso é algo que, infelizmente, o mercado de videoclipe, partindo das gravadoras, não respeita muito, né? Eles amam quando eles veem uma obra dessa, consideram uma obra de prestígio, mas é muito difícil a gente conseguir aplicar o que é o correto para você fazer dramaturgia dentro de um videoclipe. Muito difícil mesmo. Só complementando aqui, eu me lembro que a gente, quando tinha um videoclipe novo que ia ser lançado, ele era anunciado até com dia e horário de estreia, como se fosse um filme. Então, olha, domingo, dia tal. Teve aquele clipe do Sims I Don't Have You que tinha a participação do Gary Oldman, que aqui no Brasil é o equivalente ao Salve a Favela, que é o André Ramiro, né? Então você tem um videoclipe de um artista e você chama um puta ator foda que vai lá fazer uma participação. Você imagina, você tem o Gary Oldman, tem o André Ramiro, olha o valor que se agrega ao videoclipe. Quer dizer, você tem um artista e tem um cara que é a nata do cinema vindo para participar, né? Agora, isso tem um custo, uma logística, uma preparação artística, né? E é o que o Gabriel falou. Hoje em dia a indústria é Fordismo, assim, né? Pô, eu gravei videoclipe há 3 semanas, eu tinha 3 takes para cada música, não era para cada ângulo, né? Exato. Era enlatado. Eu cheguei no estúdio para gravar músicas minhas, inclusive, e assim, ó, Trista, você tem 3 takes para fazer. Eu, puta que pariu. E eu, como cineasta, você imagina meu desespero. Falei, cara, eu tenho 3 takes. É isso. Tanto que eu, como produtor, quando os clientes pedem dramaturgia, a gente, não que a gente barre, mas a gente já exige que, se eles querem dramaturgia, eles vão ter que aceitar um sistema onde a gente vai ter preparador de elenco, onde o tempo de produção, de criação, não vai ser o mesmo de quando você só monta um cenário, pega o melhor figurinista, personal stylist, e em uma semana está tudo pronto. Porque para fazer dramaturgia com beleza, com glamour, para ter um resultado bom, não vai funcionar desse jeito. Então a gente acaba fazendo menos dramaturgia, mas se tem a oportunidade de fazer, aí é bem feito, né? Só que é muito menos, né? Pessoal, Obrigado. vamos aproveitar aqui que o homem chegou. André Ramiro, primeiramente, boa noite. É um prazer ter você aqui no Paquete Digital. Eu já vou começar fazendo uma pergunta. O seu personagem no Salve a Favela é o Matias do Multiverso? Bom, primeiro, boa noite, Rafa, boa noite, Trista. Estou vendo que tem aí mais 33 participantes aqui na roda, né? Coisa boa, viu? Estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, viu, meus amigos? Uma honra estar aqui. Mas respondendo a pergunta do nosso amigo Rafa, cara, olha, eu não sei dizer, Rafa. Eu só fui, sabe? Eu acho que, obviamente, as pessoas vão fazer esse link, né, com o Matias, até porque eu estou lá vestido de policial militar, óculos, né, barbudo. Eu lembro até que teve uma questão com a barba, né, Trista? Que a gente conversou sobre isso. Rafa também. Né? Exatamente. Ô, Paty, tudo bem, meu amor? E eu falei, putz, cara, policial não usa, né? Eu não podia tirar a barba porque eu estava comprometido, né, com um personagem de um outro filme que eu estava fazendo na época.
E aí eu falei, bom, gente, e se a gente colocasse, se a gente começasse nessa cena, né, que a gente ia fazer no início, ele dizendo que estava cansado, justificando ali que voltou de férias e que estava de barba, porque já estava cansado e que se foda, sabe? Tipo, o que foi que acontecer depois daquilo ali, porque já estava muito tempo ali na polícia e tal. Então, assim, acredito eu que, obviamente, que as pessoas, ao assistirem o videoclipe, fizeram esse link, né, com o Matias, né, que foi o personagem que me lançou no mercado, né? Foi um personagem, assim, é um personagem muito peso, né, assim, na história do cinema nacional, acredito eu, né? E no final das contas, a barba nem deu tanto problema assim, né, gente? Acho que a última coisa que prestou atenção foi na barba. Não, com certeza, assim, você chamou a atenção ali na abertura do clipe, acho que foi uma coisa assim muito importante, assim, né, para dar esse tamanho que o videoclipe teve. E eu lembro que a gente chegou a conversar na época que você tinha uma preocupação com o seu personagem, porque querendo ou não, esse assunto se trata de policiais que fazem uso indevido da lei. E o seu personagem, Matias, não era um policial corrupto. Na verdade, ele é morto, né, por não ser corrupto. E você tinha essa preocupação muito grande do seu personagem, o Salve Favela, não transmitir isso. Você lembra disso? Ah, sim, lembro, né? Quando eu recebi o convite, eu pensei, putz, policial de novo, sabe? Porque, cara, logo depois que você faz um personagem de um grande sucesso, o mercado ele acaba te encaixotando um pouco nesse lugar, sabe? Então, acabam te chamando para fazer praticamente o mesmo recorte de personagem. Então, eu particularmente, assim, na minha carreira, eu passei aí, no mínimo, uns 10 anos negando fazer policiais e negando fazer bandido também, né? Por conta de um mercado que, além de te encaixotar, te coloca nesse lugar que é o lugar do preto, do homem preto violento, que resolve as coisas com a arma na mão, sendo ele policial, bandido, traficante, né? Então, para mim, era muito importante, já que esse videoclipe falava de algo tão sensível, né, tão sério, que acontece dentro das favelas do Rio de Janeiro, trazer o olhar de um policial que não concorda, né, que se sente afetado por essa violência que acontece, por essa injustiça que acontece dentro das favelas também. E como eu senti isso, foi uma coisa que eu fiz questão de dizer, sabe? Assim, falei, olha, então, cara, eu participo, né? Mas eu participo, se a gente puder, de alguma forma, trazer esse ponto de vista também, né? Sim, do policial que atira, né? Que atira na pessoa injustamente, mas do cara que está ali e fala, putz, cara, como assim? Sabe? Porque, de fato, existem pessoas assim na Polícia Militar também. Nem todo mundo ali é corrupto, né? Isso é um fato. Então, era trazer mesmo assim essa humanidade do homem por debaixo da farda, sabe? E fiquei muito feliz assim porque vocês foram muito carinhosos comigo, sabe? Vocês foram muito atenciosos comigo nesse sentido, entendendo de fato que o que a gente faz vai para muito além de um videoclipe, né? Tem um propósito, né, por trás disso aí, né? Então, vocês conectaram de fato também com esse propósito, porque se tornou um propósito nosso, no final das contas. Eu fiquei muito feliz, uma honra ter participado desse videoclipe com vocês, viu, galera? Pô, a gente que agradece. Pessoal, não dá para deixar de falar que ela está aqui, uma participação especial. Paty Silveira, nossa super diretora de atendimento da Santeria, esteve presente com a gente nesse projeto, esteve lá em Cannes recebendo os prêmios, né? Fala um pouquinho aí, Paty, boa noite. Boa noite, tudo bom, pessoal? Boa noite, Ramiro, Tristan, Boa noite, Paty. Eu não podia deixar de participar aqui dessa aula, porque realmente eu acho que
para mim foi um divisor de águas muito grande, assim, em tudo por tudo, gente. Acho que se eu entrar em detalhes, eu acho que vai ser mais do mesmo. Mas eu acredito que a experiência que a gente viveu 3 dias no Morro do Alemão, com a função, com toda essa história, com toda essa vivência, né, falando de uma coisa que é completamente controversa, a minha realidade e a de muitos, eu acho que traz a gente para uma percepção de outras realidades que fazem parte de tantas outras vidas, de tantos outros momentos. Então, assim, para mim, serviu, assim, de uma vivência, de uma experiência e de uma sensação e de... Eu não sei dimensionar hoje o que isso proporcionou para mim, sabe? Porque foi realmente trabalhar com o que eu amo, trabalhar com pessoas que eu amo e vivenciar uma realidade muito diferente da que a gente vive. Então, acho que o aprendizado, principalmente do nosso trabalho, né? Trabalhando com cinema, trabalhando com publicidade, trabalhando com pessoas, eu acho que no dia a dia a gente tem que usar, né, essas experiências a nosso favor e pensar, opa, estou aqui hoje, nossa, isso está acontecendo, essa é a realidade. De que forma que eu vou trazer para a minha vida, de que forma que eu vou assimilar e de que forma que a gente vai fazer com que propague essa realidade. Então, para mim é uma honra ter vivido isso e vivenciado, né? Eu acho que o Tristan, como preparador de ator, o Rafa, né? O Zerra, você é incrível também e fez parte de tudo isso. O Ramiro, sendo muito gentil e aceitando esse trabalho. Os meninos também, Cabelinho, Pose, todos eles, assim. Eu acho que o pessoal do Condzilla, né? Eu acho que fez com que a gente mostrasse para as pessoas um pouquinho da realidade de verdade. Então, isso traz uma felicidade. E ganhar um prêmio com isso em Cannes, então, nossa, não faz, assim, não faz muito sentido, sabe? É muito fora da curva. Então, pessoal, é isso, assim, acreditem naquilo que vocês querem divulgar, naquilo que vocês querem produzir, naquilo que vocês querem propagar, que dá certo. Muito obrigado, Pati. Pessoal, deixa eu só avisar vocês, tá? O Ramiro, ele tem um tempo aqui curto para ficar com a gente, que ele tem outros compromissos. Então, quem tiver pergunta para ele, assim, já vai escrever no chat ou levantando a mão para ele responder, tá? Que ele vai ficar com a gente aqui mais 15 minutinhos. Depois, se ele puder, ele fica mais, mas que ele se comprometeu ali, que ele tem outros compromissos. Então, Rachel, você que levantou a mão, se há uma pergunta para o André, pode fazer. Quem tiver também quiser escrever no chat, tá, pessoal? Vamos aproveitar, que é precioso esse tempo aqui, hein? Oi, André. Prazer em te Oi. conhecer. Parabéns Boa pelo noite. seu trabalho. O clipe está incrível. Então, eu acho que a pergunta que eu tenho para você, você já meio que começou a respondê-la, que era justamente isso. Como é que é para um ator, né, fazer um personagem tão emblemático, né, como foi do Tropa 1 e 2, depois ter que se desfazer desse personagem, né, para conseguir outros trabalhos, como você falou, né, de não ficar dentro da caixa, e de repente revisitar esse personagem, né, de alguma forma, como foi nesse clipe, porque ele não é o Matias, né, mas a galera falou tipo que ele é o Matias do multiverso, porque fica muito claro no clipe que você é contra aquilo que está acontecendo, né? Do tipo que você não é um policial que compactua com esse tipo de violência. Aí eu queria, assim, que você elaborasse um pouco mais, porque você já meio que começou a responder, né? Então, o mercado, como eu disse inicialmente, assim, se você não estiver muito consciente daquilo que você quer e do seu propósito, ele facilmente te encaixota, né? Porque é muito fácil você ir no fluxo da coisa. Bom, estão me chamando para fazer esse tipo de personagem e eu preciso pagar minhas contas, preciso receber. Então, se é assim que está acontecendo, então assim eu vou. Mas eu, como eu sou um capricorniano teimoso, Eu também. né?
Então você sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, eu como sou um capricorniano teimoso, eu comecei a falar, né? Eu fui contratado da Rede Record por 10 anos, né? Então, quando eu percebi, por exemplo, que estavam me jogando para esse lugar, eu falei, olha, gente, eu não quero mais fazer esse tipo de personagem, eu quero fazer personagens assim, 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 assado. Esse eu já fiz, esse tipo de personagem não me oferece mais desafio, sabe? Sempre tendo como meta o protagonismo, né? Porque dentro desse mercado já se percebe já há bastante tempo que existe um determinado tipo de perfil que o mercado impõe para a gente nesse lugar de protagonismo, que é um perfil completamente diferente do meu, né? Então, o meu propósito dentro dessa profissão é justamente remar contra a maré nesse sentido, sabe? Então, comecei a me colocar, comecei a dizer, olha, tá bom, eu vou fazer esse aqui, mas no próximo você me chama para fazer um personagem assim, assim, assado, né? E eu lembro de, em muitos momentos, assim, me oferecerem esse tipo de personagem, até mesmo para ganhar uma grana boa, sabe? E eu dizia, olha, não quero fazer. Porque é necessário você se colocar, né? Porque se você não disser, as pessoas não vão saber, né? Eu intuo, de alguma maneira, eu espero que as pessoas não se sintam ofendidas, porque essa é uma realidade, tá? E estou dizendo assim com todo respeito e carinho, tá? Mas a gente convive num mercado onde as pessoas não estão habituadas a verem pessoas do meu perfil nesse lugar de protagonismo. Então, já que o mercado não me coloca nesse lugar, não me vê naturalmente nesse lugar, eu comecei a dizer, eu comecei a me colocar. Porque eu conheço meu potencial, conheço meu talento, eu sei muito bem onde eu posso chegar. E assim, eu já comecei assim na minha carreira entendendo que para conquistar o protagonismo, mesmo com os personagens considerados pequenos, eu tinha que me colocar como protagonista. Porque cada personagem, eu acho que o Tristan ele se identifica com certeza com o que eu estou falando, nesse sentido de que não existem também personagens pequenos, porque cada personagem é protagonista no seu próprio universo, no seu próprio ambiente, né? Então é assim que eu me coloco. Eu estou há 18 anos nessa carreira e é assim que eu me coloco, assim, já há bastante tempo, sabe, nessa carreira. Não tendo medo também de falar, não tendo medo de dizer aonde eu quero chegar e aonde eu quero ir. Porque é muito fácil, sabe, te encaixotarem, é muito fácil te colocarem num lugar onde as pessoas digam, bom, isso aqui funciona, tá vendo? Ele fez bem, eu quero ele aqui também, nesse lugar, sabe? Quando, no final das contas, uma das coisas mais interessantes dessa carreira, para mim, dessa profissão, né, que eu tanto amo, dessa arte que eu tanto amo, é a versatilidade, sabe? É mostrar que você tem condições de interpretar papéis diferentes, vidas diferentes, universos diferentes, sabe? Porque é esse o trabalho do ator, né? É esse o trabalho do ator, né? Não é à toa que na Índia os atores são considerados semideuses, né? Dizem que eles pagam karmas por interpretarem vidas, né? Então, eu não sei, isso é uma coisa que eu levo para mim, sabe? A minha busca é sempre pelo protagonismo, nesse lugar de eu quero interpretar papéis diferentes e se eles não existem na sociedade, né, se eu não vejo, aí mesmo é que é sinal de que eu tenho que interpretá-los para que isso se torne uma realidade. É a minha maneira de contribuir, acredito eu, com a nossa sociedade e levando também, sabe, um pouco de autoestima também, né? Trazendo referências para as pessoas das periferias, que é do lugar onde eu vim, onde eu cresci, né? Porque muitas pessoas precisam realmente desse tipo de referência, né?
A maioria no Brasil é de pessoas assim, de pessoas do meu perfil. E eu estou falando da maioria mesmo, assim, né? Porque além de ser preto, eu sou nordestino, eu tenho sangue nordestino, né? Minha mãe é baiana e meu pai é sergipano. Então, isso para mim assim é muito real e claro, sabe, nesse sentido do que eu represento dentro dessa profissão. Então, as pessoas querem se ver representadas na tela, né? E querem se ver representadas na tela do lugar também das pessoas que são bem-sucedidas na vida também, não só no lugar de quem sofre, né? Que isso é uma coisa que, assim, embora tenha preconceito, por exemplo, nos Estados Unidos, ainda seja bastante latente, mas eu sinto que já está bem à frente, assim, porque é um desafio nesse mercado você interpretar personagens com o meu perfil de um homem negro, onde você só viva, onde você não precise tocar no assunto do preconceito, né? Tem o preto na tela, então você tem que falar do preconceito porque tem um ator preto na tela, quando na verdade o ideal seria que a gente não precisasse dizer disso, falar sobre isso, sabe, o tempo inteiro. A gente não quer ser visto só como pessoas que sofrem e que têm que lutar diariamente contra o preconceito. A gente quer falar também de conquistas nesse lugar, né? Do médico, queremos interpretar os médicos, queremos interpretar os advogados, queremos interpretar os empresários, os pais de famílias, né? O homem que ama, as mulheres que amam, né? Ou seja, só viver, sabe? Personagens que só vivem em ambientes completamente diferentes do que é empurrado para nós, sabe? Então, de acordo com esse propósito, assim, nesses 18 anos tem sido um desafio que eu acredito que eu tenho conquistado, sabe? Chegando também, assim, obviamente, né, com muito respeito, tentando ter o máximo de elegância possível, o mínimo de elegância possível, né? Respeito aos meus colegas de trabalho também, porque ninguém está brincando ali, né? Todo mundo tem um propósito dentro dessa profissão, respeitando os propósitos também, né, das outras pessoas e tentando alinhar da melhor maneira, com gentileza, né, com competência também, dentro do set, né, dentro do set no nosso ambiente de trabalho. A gente vai se encontrando, sabe? A partir do momento em que a gente conversa e dialoga, eu acho que tudo fica melhor, sabe? Todo mundo vai entendendo qual é o rolê de todo mundo e a gente se ajuda, sabe? Eu acredito que é por aí. Nossa, obrigada, André. Muito linda a sua trajetória. Parabéns. Muito Obrigado, legal meu saber que tem um artista como você aqui com a gente. Realmente Obrigado. É um privilégio ter o André com a gente. Carol, faça a sua pergunta, daí eu já vou fazer o seguinte. Carol faz sua pergunta, o Josué faz a dele na sequência, e aí o André responde as duas, né? Porque o André ele tem um tempo com a gente que foi combinado, se ele precisar sair por causa de compromisso, ele fica à vontade, a gente não segura ele aqui tanto tempo. Carol, então faz sua pergunta, Josué também, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Primeiro, gostaria de falar que foi uma honra ter participado do último projeto, do Marco Temporal, e eu acho que essas pautas são muito importantes, né? Isso tudo que o André vem falando, eu queria também parabenizar pela trajetória, pelo empenho em se manter ou buscar protagonismo, né, nesse meio que é um meio ainda muito elitista. E eu queria perguntar para ele assim, se ele não percebe, embora exista ainda, né, esse elitismo, essa busca, né, por padrões específicos, se ele não percebe, se ele tem percebido que o mercado, tanto da publicidade, né, nas novelas, tem mudado nesse sentido, por conta das pautas que vêm sendo levantadas, né? Dos projetos sociais, de inclusão, e eu sinto, né, eu como mulher branca privilegiada, eu não tenho esse lugar de fala, né? Mas de longe eu vejo que
nos castings já existe maior procura pela galera preta, né, num destaque. Então, eu queria saber se ele, na prática, está sentindo isso, como homem preto, ator preto, que busca esse protagonismo, né? André, E boa noite, contigo. Paty, também. Boa noite, Paty. Eu não sei se ela está aí ainda. Carol, eu não acredito! Nem eu acredito. Eu falei para Lelê. Pessoal, eu só vou pedir uma coisa. O Josué e o Paulo, que tem perguntas, escreve no chat, por favor, para a gente não consumir muito tempo. E aí depois o André vai responder, tá? André, contigo. Oi, Carol. Tudo bem? Tudo Boa bem? noite. Boa Desculpa, noite. gente, deu um probleminha com o som aqui, eu saí, voltei, eu acho que eu peguei o finalzinho da sua pergunta, que eu acho que eu entendi, eu vi que você falou, né, teve um momento de fala, mas peguei o finalzinho ali, que eu acho que sintetiza tudo sobre a sua pergunta, né? Se eu realmente sinto diferença, venho sentindo diferença no mercado, né, com relação à procura. Vamos lá. Acredito que sim. De alguma forma, vejo mais acontecendo. A gente vê um casting, por exemplo, maior de afrodescendentes numa emissora como a Globo, né? De fato, isso está acontecendo. E alguns até em lugar de protagonismo ali, né? Legal de ver, bonito de ver. Mas eu, de fato, acredito assim que está um pouco longe ainda, sabe, de ser 50-50. Entende? Não vejo num lugar igualitário, não. E assim, eu sei do que eu estou falando, sabe, Carol? Porque eu estou há 18 anos nesse mercado, assim, e eu sei, eu vejo até na escrita do roteiro, sabe? O quanto isso ainda precisa ser ressignificado. Precisa ser realmente, assim, absorvido pelas pessoas que têm o domínio realmente assim da máquina, né? Vamos colocar assim. Porque eu não sei, alguma coisa me diz, eu juro para vocês, tá, gente? Eu não quero ser ofensivo com o que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo assim com todo respeito, toda gentileza no meu coração. Mas é um mercado que ainda está habituando a, de fato, verem pessoas do meu perfil num lugar de protagonismo. E é essa a questão, no final das contas. Não é só sobre você ter um casting, né? Ou ter um casting de participação de uma pessoa preta ou de uma pessoa que representa LGBTs, QIA+, entre outras siglas. É sobre a ótica do protagonismo de quem você está chamando ali, para aquele produto, para aquele filme. Acredito sim que é uma coisa que assim que para as próximas gerações com certeza vai ser diferente, mas não vejo que ainda está equiparado, não. Acho que ainda temos um longo caminho pela frente, porque eu acho que entre nós aqui somos pessoas mais esclarecidas socialmente, né? Nessa roda de conversa aqui, por exemplo, mas a gente tem uma força contrária, né? Dentro do mercado também, né? Que por já ter sido assim há muito tempo, ou seja, eu vou tentar dar um exemplo aqui, né? Eu cresci na frente da televisão, né? Minha mãe, eu voltava da escola e aí o que tinha ali era a televisão, né? Minha mãe saía para trabalhar, eu estava ali e tal, então é uma vida inteira, assim, você vendo pessoas que não são do seu perfil, vivendo uma vida diferente da sua, num lugar de protagonismo, e vendo pessoas, quando aparecem esses produtos, num lugar mais subalternizado mesmo, sabe? Então você, sabe, a gente já tem muito tempo, assim, já há bastante tempo nesse mercado que a coisa funciona dessa forma, onde pessoas que protagonizam essas histórias são pessoas que não representam o perfil da maioria no Brasil. E por muito tempo a gente achou que isso fosse normal, sabe?
Só que a coisa está mudando porque eu acho que as pessoas começaram também a se colocar mais, né? A gente está vivendo numa época diferente, onde as pessoas realmente estão reivindicando realmente seus lugares, sabe, no mercado. Alguns até criando seus próprios conteúdos, né? Para que, se o mercado, né, ele não te oferece esse protagonismo, no seu produto você vai ser o protagonista. E é engraçado como, a partir daí, o mercado te chama, né? Se você faz sucesso com o seu produto, né, colocando ali o seu protagonismo como linha de frente, o mercado começa a te chamar, porque você chama atenção, porque hoje em dia o mercado também está muito conectado ao que acontece na internet, nas redes sociais. Então, se você é um sucesso no YouTube, ou se você é um sucesso no Instagram, o mercado começa a chamar, você começa a chamar a atenção do mercado, e o mercado logo quer te chamar para trabalhar, né? Porque você é um sucesso ali, e, obviamente, isso se converte em números e você leva o seu público para o mercado, né? O mercado também olha e fala, não, olha quantos números essa pessoa fez, vamos chamar ele para cá. Porque isso se converte também em grana, se converte também em rentabilidade, né? Então, não sei, acho que tem muita coisa aí para mudar, temos um caminho longo pela frente, mas acredito realmente assim, que essa é uma pauta importante a ser trocada, sabe? Para que a gente tenha um mercado mais saudável nesse sentido, e mais equilibrado, sabe, no sentido de oportunidade. André, muito obrigado pelo seu tempo, sua generosidade. Em nome do Claquete Digital aqui, te agradeço muito por ter topado participar com a gente dessa conversa. Te agradeço por ter feito parte ali do Salve a Favela. Pessoal, quem tiver mais pergunta para o André, deixa aqui no chat. André, depois eu vou te mandar as perguntas. Aí, se puder responder, a gente joga lá no grupo do WhatsApp do Claquete, tá bom, André? Beleza, Rafa. Se quiser, respondo mais algumas, tá? Não estou correndo, não. A gente também tem que seguir para outras pautas, que a gente vai entrar um pouquinho agora em relação à produção, mas você é super nosso convidado a ficar com a gente aqui. A gente vai até às 9 horas do nosso papo, e agora a gente vai entrar um pouquinho mais na área de produção com a Paula. André, muito obrigado. Boa noite. Gratidão. Obrigado, gente. Boa noite. Ô, Rafa, posso falar uma coisinha que tem a ver com a participação do André? Claro, bora, vamos lá. Só para dar uns 2 centavos de contribuição aí. Quando eu conversei com o Rafa sobre o Salve a Favela, e ele me falou que queria chamar o André, já conheci o André há 50 milhões de anos, já fiz outras coisas juntos também, e para mim foi um presente. Eu falei, cara, se o André vier, eu vou ser quase inútil, o que é uma delícia, né? Claro, eu trabalho mais com os outros performers lá, né? Vou trabalhar com os MCs e tudo. Mas o que você vai preparar a porra do André? Você não prepara. O melhor que você faz é sair da frente e deixar o cara fazer o lance dele, né? E eu me lembro que o André, ele fez uma performance ali que foi muito, muito marcante, foi muito forte. O Marcos estava junto com ele, o que foi um presente também, foi uma escolha muito acertada. Mas só para dar os 2 centavinhos de contribuição, quando você trabalha com um ator do porte do André, ator mesmo, o Marcos também, né, eles não precisam de uma preparação, o cara já é preparado, o cara já é um ator foda, um ator gigante. Eu tenho uma dificuldade, pode ser uma limitação minha, mas eu até torço para que um dia isso se propague mais. Eu não consigo, quando eu olho para uma pessoa, não consigo ver se ela é preta, branca, amarela, índia, não consigo ver nada, só vejo um ser humano, né? E para mim, o André ser preto, não ser preto, para mim, foda-se, eu só vejo um grande artista, só vejo um grande ator. Tomara que algum dia mais pessoas tenham esse meu problema, né? Acho que vai ser um problema saudável de se ter. Mas para o André, basicamente, o que um ator como o André precisa, o Marco também é ator, né? Não precisa de preparação, precisa de uma contextualização, né? Você conversa um pouco sobre a situação, o que está rolando, o objetivo daquele projeto, o que a personagem significa e representa, e tinha, assim, um roteiro para o André e para o Marcos, mas isso foi demais, eles quase que fizeram de improv tudo, né? Então, a cena de diálogo deles era dentro da viatura, né? E a gente conversou um pouco ali sobre a situação,
E o André, ele joga muito bem, muito rápido. Ainda bem que o Marcos também estava à altura, segurou a peteca, jogou junto, né? E aí a gente falava um pouco antes, eu nem ia no carro, né? Eles iam lá dirigindo, davam uma volta no quarteirão com um público infantil de 400 mil crianças correndo, esperando atrás. Para mim, essa foi uma das grandes dificuldades ou desafios. A Paula depois pode falar mais disso. Mas tinha uma plateia lá no Alemão que vocês não imaginam, né? Parecia um show de rock aquele negócio, né? E aí você deixava o André e eu até falava para o Rafa, Rafa, conversei com o André, deixa o bicho solto agora. Ele sabe o que ele vai fazer, né? E deu um show, deu um espetáculo. O Marcos foi lá, segurou junto, jogou junto, e o resultado é a cena fenomenal que vocês viram aí. Eu lembro, tem um diretor que eu amo demais, se envolveu em algumas controvérsias políticas, mas deixando isso de lado, que é o Elia Kazan. Não sei se alguém já ouviu falar do Elia Kazan. Fez clássicos do cinema, como o Sindicato dos Ladrões, com o Marlon Brando e tudo. E o Elia Kazan falava o seguinte, cara, quando você está com atores grandes, o maior trabalho do diretor é sair da frente. Se o cara é um artista com A maiúsculo, ele entendeu o projeto, sai da frente, deixa que ele sabe o que vai fazer. Que nem um grande músico, né? O músico entendeu o que ele vai interpretar, deixa o cara fazer o dele. E então fazer a cena com o André foi a coisa mais fácil do mundo, e eu repito, fui quase inútil naquela cena. Troquei um pouco de ideia ali com o André e com o Marcos, acabou essa trocação de ideias, eles foram e deram um show deles. Desafio para mim foi mais com os MCs, que são performers, mas não atores. Aí era uma outra pegada. Mas com o André, com o Marcos, com os atores, foi uma brisa, foi tranquilo. Era isso, gente. Só para fechar, antes de acabar o papo do André ali. Gente, quero agradecer, viu, o convite de vocês. Uma boa noite, bom papo aí para vocês. Muito legal ter participado, viu? Obrigado, viu, gente? Boa noite. Obrigado, André. Obrigado também, Tristan, aí, pô. Você fica com a gente, hein, Tristan? Você não vai, não, hein? Mas muito obrigado. Você também dá uma aula sempre, né? Cada fala do Tristan é uma aula. E quem dá aula também é a Paula Ortiz. E, Paula, nos conta um pouquinho sobre a produção desse videoclipe. Como que é fazer uma produção dentro de uma comunidade? Quais são as diferenças de uma produção normal que a gente tem no nosso dia a dia? Tá sem áudio, Paula. É verdade. A palavra que define é emoção, né? Porque eu fiquei tensa do momento que eu cheguei ali até o último momento que eu saí dali, porque você tem que... É muita gente, né? A gente, assim, quantas pessoas tem numa equipe como essa que a gente precisa ali minimamente ficar de olho em tudo, em todo mundo, para ver se está tudo dando certo e tal, né? Então, e gente, né? E pessoas que a gente tem que, né? Tem sempre que ter uma segurança ali para todo mundo, né? E você fazer um projeto desses numa comunidade, as coisas elas mudam completamente, né? Você não tem ali uma locação, você não tem uma estrutura de trabalho, né? As negociações elas passam por outras esferas ali, né? Ninguém vai ali com produtor de locação e você negocia a casa de alguém e vai usar essa casa para fazer essa cena, né? A coisa numa comunidade, ela toma outro espaço, né? Outro jeito de fazer, né? A gente foi com uma boa parte da equipe daqui de São Paulo e outra parte era do Rio de Janeiro, então a gente teve parceiros ali também no Rio para ajudar com essa negociação toda, né? E aí muitos códigos, né, para gente, códigos de onde, como é que a gente age ali dentro, né, por onde que a gente anda, né, o que dá para a gente fazer, o que não pode, eu ficar de olho na equipe toda para ver se ninguém está entrando numa rua que não pode entrar, num gestual ou num comportamento ali que bota a gente mais em risco do que, né? Porque, enfim, você está ali numa comunidade, você tem o apoio assim, a gente usou muitos espaços dos moradores do Complexo do Alemão, né? A gente usou a casa deles para fazer cena, a gente usou a casa deles para base, para preparar o elenco, o figurino e tudo mais, mas a gente não pode esquecer que o fluxo
de funcionamento da comunidade, ele não se alterou em nenhum momento, entendeu? Então, tudo como uma comunidade funciona no seu dia a dia, ela estava funcionando ali naquele dia. É claro que a gente chama mais atenção, que aí os moradores, né, começam a ficar mais próximos da gente, da nossa cena, mas o resto das funções ali, elas seguem, né? Então, você tem uma base policial ali paradinha na esquina, você tem o fluxo da comunidade funcionando, né? Que isso representa a entourage toda andando por ali, armada, né? Ostentando, de olho em tudo que a gente está fazendo. Isso intimida a gente, né? Deixa a gente apreensivo e tal. Eu me lembro que cada vez que a gente ia ter que subir o morro, sair da parte de baixo e subir, com cada pessoa que chegasse ali, tinha o código de vamos abrir os vidros, vamos colocar a cara para fora, vamos deixar o carro claro dentro, porque eles têm que ver quem são as pessoas que estão circulando ali, né? E a gente não pode esquecer que a gente estava fazendo contando uma história de uma violência policial, então a gente tinha um carro de polícia adressado, né, igualzinho um carro de polícia, você tinha armas ali, né, cenográficas, enfim, mas armamentos, né, na mão das pessoas, a polícia, tiro, sangue, enfim, que para quem vive ali na comunidade é uma coisa corriqueira, né, que remete ao dia a dia de todo mundo ali, né? Essa violência está presente ali, mas, sei lá, pode passar um desavisado ali, que não sabe que a gente está ali na comunidade, que a gente está ali gravando, que aquilo é uma encenação e tal, e aí já pensou, vem alguém ali, passou, entrou, viu aquela bagunça, aquele tiroteio, carro de polícia, arma, sangue e tudo mais, e resolve fazer uma intervenção ali, partir para o confronto com a gente. Então, é bastante complicado tudo isso, né? Então, produzir num lugar desse tem toda essa particularidade, toda essa tensão que eu acho que a gente ali da produção, né, eu e uma galera que estava comigo ali, cuidando de tudo isso, acho que a gente é a parte que fica mais tenso no entorno ali, porque fica de olho em tudo, e talvez não se envolva tão criativamente com o rolê a ponto que tá linda a cena, mas deixa eu olhar ali e ver o que a galera, por onde que a gente está indo, se a gente não está entrando numa rua que não deve, né, enfim. E o restante do que significa fazer uma produção, né, que é levar equipamento lá para dentro, né, que é, enfim, cenografia, né, elenco, produzir essa cena da chuva, né, que realmente tinha que ser uma chuva torrencial, a gente levou um efeitista para fazer essa cena da chuva, então, enfim, era uma equipe bem grande dentro de uma comunidade e isso é bem complicado. E o que foi, Paulinha, que o pessoal subir e descer, o tempo então, todo, era um com equipamento nas costas? O tempo inteiro, o fluxo de pessoas, eu acho que a nossa equipe ali devia ter umas 150 pessoas ali, se a gente contar elenco e tudo mais. É um fluxo grande de pessoas, né? Entrando, saindo, olhando para esses códigos todos. Então, por exemplo, a gente teve a equipe e a gente trocava de lugares, né? Você estava filmando aqui, daqui a pouco você tinha que subir 2 ruas acima, descer, ir para um outro canto, às vezes de carro, às vezes a rua era apertada, todo mundo tinha que subir com tudo no braço, ir a pé e tal. Num dado momento ali, a gente trocou de lugar e aí a gente se deslocou de carro ali dentro, porque era um pouco mais longe. E as equipes, elas foram saindo ali, cada departamento pegou seu carro e estava indo para a locação. A equipe de câmera, por exemplo, ficou para trás ali, os meninos não chegavam, e eu ali de olho, ligando para eles, para saber onde é que eles estavam e tal. Pegaram uma rua errada, deram uma volta pela parte de trás ali, de onde a gente não ia passar. Ninguém sabia quem eles eram, dentro de uma van e tal. Não teve dúvida, assim, foram cercados por umas 10 pessoas ali da comunidade, todos armados, né, com fuzil e tudo mais, e vai para cima de todo mundo ali, e eles tomaram um puta susto, né, porque, enfim, imagina ali levar um enquadro
que quem são vocês, o que estão fazendo aqui, aí eu ligo para um e tal, daqui a pouco eu pego o carro, vou lá resgatar os caras para trazer eles próximo de onde a gente estava. Enfim, é uma emoção, né? Mas é bem intenso e nada se compara também, né? Não dá para gente. Eu já filmei em outras comunidades, em outras favelas, né? Mas o Rio de Janeiro tem as suas particularidades, né? Não é como São Paulo. São Paulo tem outros códigos aqui, né? Códigos que eu já conhecia mais, lá eram outros, e que a gente tem que seguir, que a gente tem que ficar de olho, né? Foi uma negociação ali de bastante tempo, né? Para poder entrar Mas, enfim, no final das contas, sabe, no meio do dia ali, você já vai se sentindo em casa, é tenso, mas você já vai se sentindo mais confortável ali. Eu fui relaxando e tal, e no final do dia, tanto é que a gente terminou super tarde, acho que a gente saiu de lá de madrugada, eu fui a última pessoa a sair de lá, junto com a equipe de câmera, 3 da manhã, e aí lá tem as contenções, né, que se faz ali na comunidade, ou seja, você só sai dali se eles abrirem para você, né? Você só entra e só sai se eles abrirem. E aí tudo bem, eles abriram, a gente saiu e deu tudo certo, e foi um trabalho bem bacana de fazer. Eu sempre gosto de fazer essas, né, já não é a primeira e não será a última aventura que eu faço com o Rafael Damy para os prêmios de Cannes, né? É porque sempre tem uma questão social ali, né? Um tema social que vai além das publicidades que a gente faz habitualmente, né? E que eu gosto de fazer, porque eu acho que é importante a gente discutir os assuntos, né? Pô, muito obrigado, Paulinha. Paulinha, de uma maneira bem prática, antes de abrir pergunta ali para o pessoal que está levantando a mão, eu quero saber. Eu sou um produtor, eu quero filmar numa comunidade. Sim. O que eu faço? Eu vou lá na Boca lá e falo, eu quero filmar aqui. Como é que se chega nesse lugar? Esse é o primeiro ponto. E segundo, quanto custa? É mais barato ou mais caro do que eu alugar uma casa no Morumbi? Depende, né? A gente sempre tem que chegar no líder da comunidade, né? Você não faz essa negociação direto com as facções, né? Não é isso, né? É óbvio que a gente faz essa intermediação, mas que está muito próximo, mas é normalmente por um líder da comunidade, um líder comunitário, uma pessoa que está próxima ali, enfim, você segue caminhos que outras pessoas já trilharam também, né? Que nós não fomos os primeiros e não seremos os últimos a filmar ali numa comunidade, né? Então, sempre que você vai filmar numa comunidade, você tem que chegar por esses canais. Não é pelo canal convencional. Às vezes, um produtor de locação te ajuda, um produtor local te ajuda a identificar essas pessoas. Começa uma negociação ali, uma conversa, eles vão pedir autorização também, né? Para os líderes do lugar, porque ninguém entra ali sem que essa aprovação seja feita, né? E grana, assim, paga-se do mesmo jeito, assim, porque ali é uma distribuição ali, né? Você acaba pagando para várias pessoas, né? É diferente de você pagar para uma casa e tal. É uma grana que você tem que pulverizar ali, pagar para várias pessoas ali, enfim, e é uma verba diluída entre a comunidade, porque não é só para os líderes ali. Às vezes os caras querem outras coisas também, já teve casos de pedir contrapartida, doação de coisas, enfim. Mas o que fica bem claro é que a gente tem regras para seguir ali dentro e a gente tem que seguir, porque se não segue, a partir daí pode dar uma merda que vai impactar na vida de todo mundo que está ali dentro, né? Inclusive, complementando o que a Paula está falando, obviamente eles vão ter um diálogo de negociação que depende muito do tamanho da produção que você vai ter lá, né? Então, obviamente, numa publicidade, né, que é onde a Paula está sempre atuando, tudo tem uma dimensão muito maior, né? Sim. Existem regras e tudo é muito mais amplificado. Mas, minimamente, qualquer produção, né, acho que isso é até um alerta para a galera, qualquer produção que vocês forem fazer, até no Google, é fácil de achar líderes de comunidades, porque eu já vi casos onde as pessoas procuraram um conhecido, que é amigo do primo, não sei, de alguém que mora dentro,
né? E aí isso é extremamente perigoso. Quando o acesso não é ao líder comunitário, é muito perigoso. E quando o acesso também é alguém que pertence a um poder paralelo, e aí muitas vezes essa pessoa se sente acima do líder comunitário e fala, não, cola lá, qualquer coisa, fala que está no nome do... E ficou mudo. Câmera ficou mudo, Zé Rafa. Você apertou o negocinho do microfone. Voltou? Também tratar diretamente com o poder paralelo é muito perigoso também, porque você pode arranjar um problema com o Estado, né? Então, se pode acontecer de uma viatura, principalmente em São Paulo, no Rio não, mas em São Paulo, uma viatura, até eu já passei por isso, pode te abordar e te questionar como você está filmando ali naquele lugar. Sim. E aí, se você falar, eu fechei com alguém daqui do poder, a polícia ela tem autonomia de pegar o seu celular e pegar o número dessa pessoa que é do poder paralelo. E aí você vai estar num grandíssimo... Mas a gente também sempre negocia e avisa, e tem ofícios, né? A gente cumpre todo o protocolo dos dois lados, né? Isso. A gente avisa a polícia, a gente avisa o poder paralelo, a gente manda os ofícios que eles pedem, a gente faz tudo que pedirem, é isso. É importante dizer que a gente não faz essa negociação com o chefe do lugar, né, é sempre via um líder comunitário, né? O que torna as coisas para a gente mais fácil também de dialogar e tal. Eu ficaria com um pouco mais de medo se eu tivesse que lidar diretamente com alguém que toma conta lá do rolê, né? Eu tendo um intermediário ali é muito melhor, né? Enfim. E no aspecto de direção, eu gosto muito de filmar na comunidade por 2 pontos. A gente pulveriza algo que é uma arquitetura e uma cultura nossa, né? Quando você decide ter um filme numa comunidade, isso é interessante, e você, de fato, ajuda, porque é isso, você contrata casting local, você contrata as casas, porque vai precisar de banheiro, de catering, para cada uma dessas necessidades. Sim. É uma casa nova, então é muito interessante, é legal, e as pessoas, elas gostam. Às vezes você muda a vida... De novo, ficou mudo. Mudo, tá mudo. Às vezes você muda a vida de um jovem que assistiu a gravação da janela de casa e fala, nossa, eu quero fazer isso. Então, existe uma importância muito interessante em relação a gente fomentar o cinema no Brasil, quando a gente leva o cinema, a publicidade, o clipe que seja para a favela. Sim, e lá a gente tinha isso, né? A criançada toda ali... A comunidade toda ali junto com a gente no entorno, né? Ao redor ali. Muito bom. Deixa eu só abrir aqui para o João. Desculpa, só um detalhe. Eu gravei um filme, e aí como o Zé falou, assim, depende se é publicidade, se é um filme grande, se é filme independente, né? Tem 1000 variáveis aí, né? Em 2009, eu gravei numa comunidade aqui em São Paulo, em Carapicuíba, que se chamava Comunidade do Riacho Azul. Na verdade, quem morava na comunidade chamava Comunidade do Riacho Azul, e quem não morava chamava de Favela do Córrego. Já mostra até o preconceito e as óticas diferentes, né? Como era um filme independente, era 100% independente, a gente não tinha verba, né? Então não tinha como a gente injetar dinheiro na comunidade ou pagar para eles, porque era um orçamento realmente muito limitado, né? E a gente acabou conversando com os líderes comunitários, com a polícia local também, como a Paula falou muito bem, mas a contrapartida que foi muito engraçada, porque era uma cena de acerto de contas entre traficantes, que a gente gravava lá no final, e a contrapartida é que vários membros da facção local quiseram participar do filme, fizeram questão. Eles falaram, não, a gente quer estar no filme e mais. A gente quer orientar os atores para mostrar como é que a gente fala, como é que são os nossos maneirismos, quais são os códigos locais. Eu falei, bicho, você vai me ajudar, isso vai ser incrível, né? Vai ser do cacete. A última contrapartida que eles pediram, que essa eu não pude cumprir, falei com eles, é que eles queriam a música de um deles no filme também. Eu falei, porra, a trilha sonora já tá fechada. Então, esse eu vou ficar devendo. Agora, colocar vocês... Então, no Sem Fio, nas cenas da comunidade no final, metade ali é ator e metade é a galera da própria facção local que está lá atuando junto. Mas é isso, só para, como é o mesmo assunto. Boa, obrigado, Tristan.
sempre enriquecendo o nosso debate. João, você levantou a mão primeiro, aí vou te abrir para a pergunta. Será que sou eu? O João sou eu, né? É isso, você Beleza. mesmo. E aí, gente, pô, incrível, mais um projeto incrível que vocês estão mostrando pra gente, puta aula. Eu queria entender, principalmente com a Paula, e com o Gabriel e com o Rafa também, essa questão de, até de mercadológica, assim, no sentido de como que a gente vê esses clipes que a gente pode chamar de pequenos filmes, né? O Gabriel falou que é uma parada, assim, muito difícil de acontecer, o Tristan falou que também a MTV mudou isso, mas hoje em dia o Spotify que leva essa visualização, esse buzz aí para o artista, e esses filmes realmente aparecem para vocês para festival, como o Rafa sempre fala, pô, filmes que eu vou de alguma forma mudar o mundo, ou mudar a vida de alguém, ou vocês acham que existe um mercado, mesmo que assim, para os poderosos, que envolva esses tipos de filmes, assim, esse tipo de dramaturgia, esse tipo de nível de projeto, assim. Boa, deixa eu só encaminhar aqui, que eu acho que o Zerra, ele pode ser legal responder essa pergunta, porque além de ser diretor de videoclipe, ele tem uma produtora, né? E a maior parte dos trabalhos que você faz é videoclipe, né, Zerra? Como é que é esse mercado aí? Sim, eu acho que para ajudar bem a responder a pergunta dele, é assim, se por acaso aparece um projeto da mesma dimensão ou maior que o Salve a Favela, para mim, João, eu automaticamente tenho que chamar o Rafa para um café. Entende? Por quê? Porque é sobre a dimensão do projeto. E aí, a dimensão de um projeto que é um curta-metragem com a textura do cinema, com a estética do cinema, isso não é algo que eu faço todo dia, né? E o mercado de videoclipe, ele, até nos Estados Unidos ou na Europa, ele não consegue atender essa textura na sua demanda diária, né? Na sua esteira contínua ali. Então, é o que eu chamo de produto de prestígio, né? Porque não é só sobre o fator da verba, né? São inúmeros fatores, até alguns fatores de decisão partindo de direção, né? Então, por conta disso, óbvio, seria uma utopia incrível se os artistas achassem mais interessante a gente ir por esse viés. Geralmente, isso acontece, inclusive, quando o artista ou ele tem uma orientação empresarial que eu diria que está à frente da época, né? E aí é muito louco, porque tudo é ciclo, né? Tudo é cíclico. Então, assim, o que é à frente da época hoje, o Michael Jackson estava fazendo há 40 anos atrás, né? O que a gente estava pautando. Sim. Então, hoje, a gente está num momento, inclusive, né, do consumo do jovem e do adolescente que está entrando na vida adulta, onde é difícil para eles consumir algo que tem uma complexidade de narrativa, né? E aí a gente está entrando numa bolha onde a escassez de uma narrativa, né? Porque hoje a gente vive em videoclipes, tem videoclipe de R$500 mil, com escassez de narrativa, com escassez de enredo, né? Onde é só sobre o figurino da Louis Vuitton mudando a cada 3 segundos, né? Então, a gente está chegando numa bolha onde é muito óbvio para mim que muito em breve vai existir uma carência, né, de querer consumir mais dramaturgia vindo dos artistas. Então, é sobre uma questão cíclica social, saca? Não, muito massa, assim, só para fechar também, eu digo isso porque até, né, hoje a gente postou mais um clipe pela produtora, né, até o final do mês eu lanço uma parada também que eu dirigi, que a gente ficou muito feliz, mas o grande ponto é que até então a gente não estava vendo isso como um mercado, né? Então a gente aprende muito com a santeria aqui por conta da publicidade, mas a gente sabe que o videoclipe, querendo ou não, como o Rafa está trazendo aqui também, é um momento ali que você consegue também ser mais cineasta, né? Você consegue explorar coisas que a publicidade não te permite. Só que é isso, cara, tem gente que realmente percebe que para fazer essa dramaturgia não se entende que, primeiro, por um lado, o artista, como acho que a Paula falou isso, né? Que por um lado, acho que foi a Paty que falou, que por um lado o artista não entende que aquilo é diferente desse tipo de clipe que ele faz todos os dias, né, que é igual o Tristan falou, três planos e acabou,
E também do nosso lado, para a gente que vem do cinema, para a gente que vem da publicidade, a gente toma uma puxada assim, de orelha para falar assim, não é do jeito certinho que vocês vão produzir, não vai ter produtor de elenco, não vai ter produtor, sabe, tipo, não, cara, e aí é louco, assim, então é um meio termo, assim, difícil de entender, mas que nem obviamente, né, a gente está vendo o resultado de quando isso é bem feito, unindo o nível do cinema do Rafa, da Santeria, o nível de produção, né, no sentido de força de produção da publicidade, mas também a malandragem do videoclipe. Cara, a gente tem esse projeto que aconteceu, né? E é meio apocalipse sinal, imagino que para vocês tenham sido meio apocalipse sinal, mas, cara, que absurdo, assim, parabéns de novo. Inclusive, eu te aconselho, quando você tem uma oportunidade com um artista, num videoclipe, você pode sugerir, né, uma narrativa assim, só que a gente tem que ter muita consciência que, geralmente, o artista, ele quer se ver ali, né, mais do que ver uma história, né? Então, assim, é igual na publicidade que você tem uma liberdade artística que ela está enquadrada dentro de uma série de necessidades do cliente, que é o principal, atender o cliente, né? Então, o clipe tem liberdade artística, mas a missão é a mesma da publicidade, vender o artista como produto, né? Então, tem liberdade artística e eu ainda aconselho tomar muito cuidado, porque fazer um curta-metragem pode fazer virar uma história que você não vendeu o artista, você não contou uma história, né? E aí virou uma salada. Vira uma, exato. É uma linha muito tênue, né? Vira só estética, né? Pura estética e acabou. Legal, gente. Obrigado. Bom, vamos lá, pessoal. Temos aqui 2 perguntas. Carol, primeiro. Vai lá, vamos ver se a gente consegue fazer as 2 aí em 3 minutinhos, hein? Tá legal. Carol. Talvez seja para Paula, né, que é dessa parte da produção, porque eu, como atriz, eu nunca participei de uma cena com um revólver. E parece que eu já ouvi, eu não lembro qual filme, que rolou um acidente, né? Sim, o americano, né? Com O Alec Baldwin, que a diretora de Foi o fotografia do Corvo, morreu. não foi o Corvo? Não, agora, mais Foram recentemente, o Alec Baldwin com a diretora de fotografia que morreu, que era uma arma Sim, de verdade. Exato, foi esse, mais recente. E eu queria saber, por exemplo, como vocês falaram que, né, muito tiroteio e tal, como que funciona isso? Desculpa a ignorância. Você tem normalmente um profissional que faz a locação dessas armas e prepara essa arma. É uma coisa, no nosso caso ali, eram armas cenográficas, a gente não estava, diferente do Tristan, no Tropa, que estava com armas reais ali, a gente estava com uma... Normalmente você tem profissionais que são preparadores, que fornecem essas armas, que fazem para você sob medida, ou, enfim, tem já um arsenal ali para locação, e aí prepara-se, tudo fica muito próximo da realidade, mas a gente não correu esse risco como no filme do Alec Baldwin, né? Mas no Tristan era arma de verdade, então? O Tristan, não, enfim. Não é armas de verdade, né? Armas preparadas de um jeito, né? Quando ele fez lá o Tropa de Elite, era utilizada armas de verdade, mas colocava-se ali a bala de festim, né? Que não é preparada para isso, né? De verdade nunca é, né? O protocolo, gente, não importa se você está com um simulacro, né, com arma de airsoft ou com uma arma real, que a gente chama de arma preparada, o protocolo é que você precisa no set ter um armeiro. O armeiro é um profissional que tem um CR e ele pode ser oficialmente o responsável, né? No Salve a Favela, eu também estava lá, eu tenho CR, então eu posso ser armeiro. Então, assim, independente de qualquer coisa, as armas ficaram só comigo, não saíram da minha mão. Eu conversei, a gente colocou elas dentro de uma das casas, um dos locais que eram da produção. Elas só saíam da minha mão para ir direto para a mão do ator na hora da gravação da cena. Acabava a cena, elas voltavam para minha mão, né? Porque você tem que ter um profissional sempre responsável, tá? Você pode estar usando uma arminha de plástico, tem que ter um armeiro, tá? Porque uma arma de plástico ou simulacro, se por acaso ela some ou se ela é roubada, ela pode ser utilizada depois para um crime real, porque ninguém vai pagar para ver se a arma é
é falsa ou não, né? Então, o procedimento e o protocolo de segurança num set, quando os atores do Salve a Favela chegaram, a primeira coisa que eu fiz, e o Marcos está aqui, ele deve lembrar disso, né? Eu chamei todos os atores que iam lidar com as armas, eu passei para eles o protocolo de segurança, né? Expliquei ali tudo o que pode e o que não pode ser feito, como interagir com as armas, né? Depois que se passa esse protocolo, que é para evitar o tipo de tragédia que você citou, né? Ele foi uma tragédia, graças a Deus, isolada, como a do Corvo, né? São tragédias, mas pode ocorrer, porque são armas reais. No Corvo, né, que a Paty mencionou, a arma era uma arma real preparada, era festim, não tinha munição, mas era uma arma de calibre pesado, né, que é uma Desert Eagle .50. Então, mesmo com o festim, para quem não sabe, para quem tem a curiosidade, o festim é uma munição real, mas você remove o projétil e deixa só Mas ela não é letal, né? Ela pode ser letal, que é o que aconteceu no Corvo. Porque o que acontece? Você deixa só a pólvora. Então, quando você efetua o disparo, a pólvora vai explodir dentro da arma, né? Então, você tem no cano da arma aquela explosão, mas a explosão não lança o projétil porque não tem. O que aconteceu, né, com o Brandon Lee, ele fez uma brincadeira que num set nunca pode acontecer, por isso que tem o protocolo de segurança. Ele pegou a arma e deu um tiro na cabeça com a arma. E não tinha projétil, mas a energia cinética de deslocamento da explosão da pólvora provocou nele um afundamento craniano, deu um traumatismo craniano e ele morreu sem que tivesse uma perfuração. Foi um afundamento por conta da energia cinética da explosão. Mas aí também né? tudo é o realismo que precisa ter, né? Alguém falou do Carrasco aí, o Carrasco. O efeitista normalmente prepara essas armas, né? Isso. E você tem ali profissionais que cuidam disso, não precisa ser uma arma real, não precisa correr riscos, porque tem o departamento de efeitos que cuida disso, né? Exato. Pessoal, né? E como a Paula sabe, todos sabem, a gente acaba filme na hora certa e a aula também. Se não estoura, chega para mim. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Tô gostando de ver. As pessoas que têm perguntas, eu peço o seguinte, deixa as perguntas no grupo, que a gente vai responder, assim como as outras perguntas para o André Ramiro. Eu quero agradecer a todos aqui que estiveram participando dessa aula com a gente, todos os nossos convidados. E para encerrar nossa aula, vamos encerrar como se encerra todo o set de gravação, com uma salva de palmas. Temos! Valeu, pessoal! Muito obrigado a todos. Boa noite.